impedir a galera de beber. Todas as comunidades humanas, em todos os tempos históricos diferentes, sempre arrumaram formas de alterar a consciência. Seja pela bebida, seja pelo fumo. Então, o Estado americano, ele deixa de arrecadar imposto, ele deixa de gerar emprego com as grandes cervejarias e destilarias para favorecer o tráfico, pô. Porque imagina, agora alguém, caraca, Giovana, eu vou falar que eu pensei em dar uma zoada no Leandrinho, que meu amigo é bom de copo, tá? Mas eu ia falar, você quer o Leandrinho aqui atrás, ó. Tu já fez a piada já. Tu vê que a fama cresce, né? A fama fica rápida. Mas, então, galera, voltando, né? Quem vai se beneficiar da lei seca? O traficante, pô. E o traficante nos Estados Unidos era o mafioso. E o mais famoso de todos é o senhor Al Capone. Italiano, chegou em Nova York, se eu não me engano, com 15 anos de idade. Sempre foi ligado com a criminalidade, tinha uma cicatriz imensa aqui na bochecha com luta de faca. Foi para Chicago, e aí em Chicago ele acaba se transformando no grande chefe das famílias italianas, depois de muitos anos de carreira, né? Na criminalidade. Então ele virou dono de tudo. Da casa de aposta, do jogo de corrida de cavalo, bordel, cassino. Tinha Chicago no bolso. Quando veio a lei seca, porra, o Al Capone falou, meu irmão, eu vou vender fora da lei, eu posso ter uma lucratividade imensa. Então ele trazia muito vinho da Itália, porque ele tinha porrada de contato, destilava o uísque ilegalmente nas florestas, para fazer um uísque destilado de milho, vagabundo, mais barato para os pobres, e vai, através de um cara chamado Joseph Kennedy, o pai do John Kennedy, que era um representante comercial irlandês, e é o que nós sabemos, a família Kennedy acabou ganhando muito dinheiro negociando com os mafiosos, contrabandeando gin, uísque, rum, bebidas que eles traziam da Inglaterra. A família Kennedy vai comprar uma mansão em Manhattan de 22 quartos, cara. E foi ali que o pequeno John Kennedy cresceu para um dia ser presidente. Mas o Al Capone virou uma celebridade, né? É o anti-herói, é o bandido que todo mundo gostava. E essa foto, cara, foi uma coisa que deixou... Aqui a cicatriz dele. A Polícia Federal, que vai virar ainda o FBI, indignada. Isso aqui é o Bob alguma coisa que eu não lembro. É o Pelé do beisebol. E ele tá pedindo pro Al Capone pra assinar a bola de beisebol. O Al Capone deu um autógrafo pro cara, tá ligado? Tipo assim, uma inversão de papéis. E aí, sem saber como prender o Al Capone, a polícia americana conseguiu criar um crime, né? Que vai servir de lição pra todo mundo. Porque como é que o cara tem milhões e milhões de dólares e não tem uma empresa registrada? Da onde vem essa grana? E aí ele teve que legitimar esse dinheiro e não conseguiu. E ele foi preso por sonegação de imposto de renda. Tinha latrocínio, tinha estelionato, tinha homicídio, tinha a porra toda, mas ele foi preso por não lavar dinheiro. E aí, anos depois, o nosso Raulzito faz uma homenagem, né? Ei, Al Capone, vê se te orienta, já sabem do teu furo, nego, no imposto de renda. É uma figura simbólica, vai ser preso também outro símbolo da época, a grande prisão de Alcatraz, que teve 3 fugas registradas, 2 caras morreram e um, que parece que foi o único, conseguiu fugir mesmo. Tem um filme muito bacana sobre isso, chamado Fuga de Alcatraz, é antigo, mas para quem gosta de filme vale a pena. Mas vamos lá. Então a década de 20 é essa coisa maravilhosa, e a ponto de um cara chamado Say afirmar em uma lei que a oferta gera procura. Então, pela cabeça dos economistas americanos, se eu abrisse uma fábrica de areia no deserto do Saara, eu ia vender do mesmo jeito. O que é completamente ilógico para a dinâmica comercial. Mas foi a primeira vez que nós tivemos 3 presidentes seguidos do mesmo partido, do Partido Republicano. Por quê? Aquela velha máxima, né, cara? O time que tá ganhando não se mexe. Então os americanos estão vendo, caraca, meu irmão, porra, dinheiro, alta valorização pra cacete, não vai trocar os presidentes do partido. Então nós tivemos o College, antes dele o Haren, e depois deles que vai ser o cara da crise, o Herbert Hoover. Esse maluco, ele tem uma das mais expressivas eleições da história dos Estados Unidos. O College, ele vence simplesmente ninguém mais, ninguém menos do que Franklin Roosevelt. E aí olha que doideira, o Roosevelt, que vai ser o cara mais importante pra gente hoje, né? Mas ele perdeu nas eleições de 28,
ele já estava ligado que podia dar merda. O que o Roosevelt falou? Olha, tem um monte de problema aqui. Primeiro, o endividamento da sociedade americana. Todo cidadão americano é um acionista. E são pessoas humildes, são pessoas simples. Mas naquela época, a coisa ela estava tão grandiosa que se você não investisse em ação, tu era bobo, tu era otário, entendeu? Então você tinha que estar investindo porque estava sempre valorizando. Só que a galera não tem grana para fazer isso. Então o que acontecia? Chegava lá o Jeremias, o Jeremy, né, vamos botar em inglês, e aí falava assim, ó, seu corretor, eu juntei $500 e eu quero comprar $500 em ação. Aí o corretor falava, pô, Jeremy, mas $500 não vai acontecer nada na tua vida, pô. Você tem que botar uns 2.000, aí vai ficar maneiro. Quanto é que tá a ação? Tá $100. Que isso? Mas me falaram que era 50. Não. Daqui a um ano vai estar valendo 100, eu não vou te vender a 50. Então já tá errado por quê? Porque o cara tá especulando, tá colocando valor muito mais do que realmente vale aquela ação. E aí beleza, aí o Jeremias, pô, mas como é que eu vou ter dinheiro? Faz um empréstimo. Mas nenhum banco vai fazer empréstimo, senhor. Eu sou um operário, não sou nem cidadão americano, sou imigrante italiano. Não tem problema não, ó. Vai nesse endereço aqui, ó, e procura a Sheila. Fala com ela. Pá, beleza, cara. Chegava lá, não era um banco. Era uma agência de esquina, de 2 escritórios. Aí a Sheila já chegava lá com os $2.000, assina aqui, Jeremias. É claro que tem uns jurozinhos maior do que do banco normal, porque a gente está fazendo isso aqui na informalidade. E ela também está fazendo cagada. Por quê? Ela está emprestando dinheiro para um cara que não vai ter condições de pagar. E que não deu nenhuma garantia para ela. Um banco sério, você vai piorar sua casa, ele vai dar um jeito de recuperar a grana dele. Mas esse tipo de agiotagem é uma linha de crédito descontrolada. E o Estado americano e todos os presidentes do Partido Republicano, eles tinham uma máxima. Era um dogma econômico deles. Não intervém na economia. Então não importa o que aconteça, não intervém na economia. E isso vai ser uma grande cagada, cara. Então vamos lá. Quando é que a crise começa a se desenhar? Quando a economia europeia começa a se recuperar, pô. Eles inventaram esse jogo. Os americanos chegaram depois. Então entenda o seguinte, um dia os americanos chegaram lá, Hi England, my products, my friends, vai comprar meus produtos, e como sempre a Inglaterra falou, no thank you, agora não mais. E é lá por quê? Porque se eu ficar comprando tudo que você produz, eu não fabrico mais nada. Então você vai me desculpar, o seu dinheiro, Estados Unidos, eu continuo pegando emprestado. Mas os teus produtos eu não quero mais. De France, não, merci beaucoup, monsieur. E olha lá qual foi, também, a mesma coisa que a Inglaterra, pô. Se eu ficar comprando, Holland, Dunk, ninguém está comprando. Por quê? Porque senão eles não recuperam suas próprias fábricas, suas próprias indústrias. Aí os americanos falam, ok, Africa, my products, a Inglaterra, oops. Africa, filhão, it's mine. Tira a mão. E lá, a França, outra. Aí, eles também fecham, além do mercado europeu, o mercado africano, o mercado asiático. E aí, cara, a produção não para. Chega um momento que os americanos estão entupidos de produto e não tem para ninguém para vender. Ou seja, acontece uma superprodução versus um subconsumo. E aí, o que os Estados Unidos faz? Joga para o mercado interno. American guys, let's go! Blau. Muita oferta, pouca procura, isso gera uma deflação. O que é uma deflação? É o contrário de inflação. É um despencar muito grande do preço dos produtos. Para o consumidor, pô, irado, maneiro, né? Tá todo mundo comprando mais barato. Mas para as empresas é o início de uma crise, pô. Porque para as empresas, se ela tá tendo o preço reduzido, ela tá ganhando menos. E aí, cara, isso não vai parar. Porque a produção está incontrolável, o Estado não faz nada para manter o consumo e vai chegar um momento que essas empresas começam a quebrar. Hoje, um acionista, ele tem o controle total sobre o que está acontecendo na empresa. Ele tem um aplicativo e ele vai ficar averiguando lá, não sei o que lá.
Na época não tinha. Então, cara, a empresa começa a cortar gasto, a empresa começa a cortar salário, a empresa começa a demitir funcionário, a empresa começa a fechar filial. Quando o acionista percebe, é tarde demais. E aí ele quer vender as ações. Mas se ele comprou aquela ação por 100, tá valendo 50. E aí ele tá ferrado. Se fosse só a ação dele, beleza. Mas o Jeremias, que tá devendo $1.500 para Sheila, como é que ele faz? Se ligaram? E aí o que vai acontecer no dia 24 de outubro de 1929? O pregão de Wall Street abriu, tava lá, vende, 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 quem compra? Ninguém. Vende, 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 quem compra? Ninguém. Vende, 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 pá! Wall Street crash. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por quê? Se todo mundo vende e ninguém compra, as ações vão diminuindo o seu valor até o momento que ela não vale mais absolutamente nada. Se ninguém compra, a empresa não tem mais capital de giro. Ou seja, é a estagnação econômica. A economia está parada. Ela não consegue gerar, entenderam? Hoje em dia, não sei se vocês vão lembrar, mas na época da pandemia, as bolsas de valores todas estavam, meu irmão, em decadência, né? E aí, a nossa Ibovespa, quando descia 4 pontos, pum, tinha um dispositivo que fazia o break, parava as negociações. Isso é o Estado intervindo para não deixar acontecer isso, entendeu? É uma lição que os americanos deixaram para sempre. Mais uma vez eu pergunto a vocês, quem deve fazer alguma coisa nesse momento? O Estado, pô. Não é isso? Mas eles tinham acabado de eleger Herbert Hoover, esse cara aqui bochechudo. E aí o Herbert Hoover é um liberal, é o Adam Smith na veia, o laissez-faire, laissez-passer, não tem que se meter em nada. E, meu irmão, o país entrando num estado de calamidade e ele não vai fazer nada. São 4 anos que ele fala assim, é normal, daqui a pouco se autorregula. Por favor, Renanzinho. E aí é o seguinte, galera, isso aqui é o gráfico da economia americana, bizarro. A Black Thursday, ó, uau, decadência, isso em 29. Quando chega em 31, cara, simplesmente ninguém vende mais nada. E aí, ao invés do Hoover fazer algum programa, a única coisa que ele fez foi o seguinte, pediu pro Rockefeller, esse empresário decrépito, que era o homem mais rico do mundo na época, falar na rádio que tava tudo bem. Ó, vai passar, galera, fica tranquilo, tá? Você tá desempregado, tá endividado, mas tá tranquilo, vai passar. Não passou, filho. Não passou porque, primeiro, as consequências econômicas são muito imediatas. Primeira coisa que tu faz, a bolsa quebra. Beleza? Tu não conseguiu vender tua ação, mas você tem dinheiro. O que você faz com o dinheiro? Você saca do banco, pô. Se o banco quebrar, pra onde vai teu dinheiro? Então começa uma corrida pela grana. As pessoas que tinham dinheiro começam a sacar. E aí os bancos ficam sem dinheiro. Pô, professor, mas é banco ou é a Sheila? Não, banco mesmo. Então vamos lá, um banco, ele... O Jeremias não, que o Jeremias comprou com a Sheila. O Renan, ele foi lá e fez um empréstimo de $20 mil. O que ele deu de garantia? A casa. Aí ele fala, ó, não tem como pagar. O banco fala, beleza, sua casa é minha. E aí, o que o banco faz com essa casa? Tem para quem vender? Não tem. Então, ele fica com uma propriedade que não vale dinheiro. Então, ele não tem mais grana para emprestar. E banco vive de quê? De juros, pô. E aí os bancos começam a quebrar. Quanto mais banco quebrado, mais desemprego, menos dinheiro para você emprestar para empreendedores, para as empresas também começam a fechar. Mais desemprego, menos consumo, uma bola de neve que não para nunca. Não para nunca. E vai chegar a esses níveis aqui. Vamos lá. 9 mil bancos quebrados, 100 mil empresas quebradas, PIB caiu pela metade, as ações reduziram 85% do valor, a especulação de antes, agora, meu irmão, o valor real está lá embaixo. Redução salarial de 60%, desemprego de 25%. Hoje o Brasil tem uma taxa alta de desemprego de 12%. É mais que o dobro, galera. 13 milhões de desempregados somente nos Estados Unidos e, obviamente, a crise econômica é mundial. Professor, mas eles não estavam recuperados? Mas estavam se recuperando, mas eles vão precisar de dinheiro. O dólar americano, os empréstimos, é o que está levando a economia inglesa, francesa, holandesa a se recuperar. A Alemanha, então, nem se fala, cara, que a Alemanha está quebrada, quebrada. E aí, naturalmente, os americanos começam a cortar os empréstimos e começam a cobrar as dívidas. Então, é uma crise mundial, beleza?
A Grande Depressão. Aqui, procura-se um emprego decente, tenho 37 anos, sou veterano de guerra, entendeu? Procura-se um emprego decente, um homem de 44 anos, bababá, bababá. Galera, não tem emprego, cara. Tem até uma foto da criança aqui, não foi que eu botei lá? Olha lá, dá um emprego pro meu pai, por favor. A galera tava desesperada, cara, porque não tem consumo. Olha o carro do maluco, vendeu por $100. E ali, cara, a Grande Depressão, ela também sufoca o Estado. Porque as pessoas não param de pagar os aluguéis. Parar de pagar o aluguel, vai ser expulsa. Isso aqui é o Central Park. Isso aqui é Nova York, filhão. Favela, virou favela. O Central Park virou favela. E aí você aumenta o quê? O roubo, o furto, o sequestro. Então você tem que aumentar mais gasto com a polícia, você faz mais prisioneiros, o prisioneiro é sustentado pelo Estado. Hoje em dia os americanos privatizaram o sistema penitenciário, mas na época era o Estado que pagava. Aí as pessoas ficam mais doentes porque não tem acesso à luz, e aí não tem calefação, mais dinheiro com o hospital público, com remédio, com tudo, cara. E ao invés do Hoover fazer o programa para suspender o consumo, ele esperou passar, rezou para Deus, entendeu? E essa aqui é uma foto premiada, é a foto mais famosa dessa época, um outdoor imenso, There's no way like the American way, tipo, não existe nada igual o modo de vida americano, é aquela família branca, né, com cachorro babão na janela, dirigindo seu Cadillac car, na sua Road Street, vão parar para comer um X-Burg, indo para sua beach house, e assim você vai ser very happy. Ah, moleque, my English tá como? Fervendo. Agora a realidade é o seguinte, ó, isso aqui é uma fila de desempregados, a galera tá pedindo comida, cara. Então, não tem... Essa foto é muito foda, porque não tem nada igual ao modo americano. O modo americano é o quê? O desemprego, a miséria. Se ligaram? E a crise é mundial. Vai caindo os setores. O penúltimo setor, a economia americana. O último setor, a economia mundial. Qual é o único país que não vai ter consequências? A União Soviética. Por quê? Porque era socialista, não tinha vínculo algum com o dólar, vínculo algum com a economia capitalista, e em 1929, eu te contei semana passada, que enquanto a Bolsa de Valores de Nova York quebrava, a União Soviética do Stalin fazia os seus chamados planos quinquenais. Os planos quinquenais é a Revolução Industrial Soviética. Então o socialismo entra na década de 30 muito mais forte. E essa ameaça vermelha era uma realidade. E a gente vai falar bastante sobre isso na semana que vem, quando eu falar dos regimes fascistas. Bom, chegamos ao ano de eleição, e aí quem é que, porra, vira herói? Óbvio, o Roosevelt, né? Porque aí ele mandou o quê? Eu avisei. E aí ele foi eleito com votação máxima também, e primeiro dia de governo ele lança o New Deal. O New Deal é isso aqui, tá? Chama-se um novo acordo. Gente, qual é a resposta básica? Se outro presidente não fez nada, eu vou intervir. Então, o New Deal é uma política econômica keynesiana. Esse aqui é o John Keynes, teórico economista inglês, que fala que o Estado tem que intervir para garantir consumo básico, entendeu? E é exatamente o que o Roosevelt vai fazer. Então, a primeira coisa que ele faz, ele suspende todos os bancos por uma semana. Uma semana, todos os bancos foram fechados para averiguação. Então, cada agência vai receber um cara lá com a maletinha, o chapeuzinho. Good morning, sir. Tá aqui, ó. Represento o governo federal e quero ver se teu banco tá tudo legal. Se tiver fraude, se tiver caixa 2, se tiver juros indevido, o banco é fechado. Então, ele fechou milhares de bancos e os que ele voltou aberto, ele vai à rádio e fala: população americana, os bancos que estão abertos foram auditados por mim, pelos meus homens e são de confiança. Peço a vocês que depositem o dinheiro novamente nesses bancos. Se vocês confiaram em mim, continua confiando. O valor do dinheiro depositado foi maior do que o sacado 4 anos atrás. O que mostra o quê? Que a galera realmente confiava no Roosevelt. Então, qual é o próximo passo? Tentar diminuir o máximo que ele puder a produção. Isso vai custar muito dinheiro. Muito dinheiro. Os americanos têm que começar a cortar gasto.
Tipo o quê? Orçamento bélico, orçamento de defesa. Não é que não vai deixar de fazer, mas vai ter uma redução, pelo menos nos primeiros anos. Depois vai aumentar novamente. Outra coisa, para que serve o café? Então o Roosevelt, ele vai e publica no jornal: se vocês amam seu país, não bebam café. O que aconteceu? Os americanos não beberam café. Quem se dá mal? Brasil. O que o seu Getúlio Vargas faz? Começa a queimar café no Brasil para tentar aumentar o preço. Aqui o nosso Estado é nacionalista total com Vargas. Outra coisa que ele faz, acabou com a lei seca. Que palhaçada, pra que a lei seca? Não. Volta a ter bebida. E aí, cara, abre as destilarias de uísque, abre as cervejarias, pô, a galera começa a gerar emprego, se ligou? Então ele tá tentando, aumentar o consumo. O que mais que ele pode fazer para aumentar o consumo? Leis trabalhistas. E lá, professor, uma lei trabalhista não é coisa de esquerda, não é coisa de comunista? Não, cara. A lei trabalhista, ela serve pro trabalhador comprar, pô. Se o cara trabalhar 14 horas por dia, ele vai consumir quando? Se ele não tiver um salário mínimo, ele ganhar o só necessário para ele sobreviver, ele não compra nada. Então, auxílio-desemprego, 13º, 13º não, salário mínimo, hora extra. Então, a regulamentação das leis de trabalho, coincidentemente, no mesmo ano que a gente, foi 34, elas são feitas para a galera continuar consumindo. Se ligou? E as obras públicas. O Roosevelt, ele vai criar um programa de emprego, onde era barraquinha, empregos do Estado. A galera, milhares de pessoas faziam fila. Tu sabe fazer alguma coisa? Eu sou bom com madeira. Então, beleza, você vai marceneiro. Você vai fazer uma coisa sem nada no seu. Então, você vai varrer a rua, você vai pintar calçada, você vai limpar estátua. Pô, professor, mas ele não está gastando dinheiro com esses empregos? Sim. Mas por quê? Porque essas pessoas recebendo salário, elas vão consumir. Algumas compra tecido e revende como roupa, compra comida e revende como marmita. Outro vai lá e gastar tudo no boteco mesmo, o Leandrinho. E aí, pô, mas não tem problema, porque o dono do bar também tá feliz. Então, galera, a população com dinheiro no bolso, ela começa a fazer o quê? Ela começa a consumir. Pô, mas os americanos tinham essa reserva? Tinha. Vou dar um exemplo para vocês. Eles chegam para a Inglaterra e falam: pô, Inglaterra, tu tá me devendo 300 milhões de dólares. A Inglaterra fala: pô, mas tu me deu 10 anos para pagar. Falei: não, beleza. Se tu me dá 200 milhões na mão, eu perdoo os outros 100. A Inglaterra fala: pô, eu posso vender uma ilha, eu posso vender um território, eu posso pagar essa parada e me livrar, pô, são 100 milhões. Isso é a vantagem do credor, entendeu? E com esse dinheiro vai pagar salário, vai gerar emprego e vou te falar, e vai cortar a produção. Chegou lá no campo e falou assim: quantas sacas de trigo você produz por mês? 500 sacas, senhor presidente. Então você vai produzir só 100. Pô, senhor presidente, mas se eu produzir só 100, eu vou deixar de vender 400, eu vou perder dinheiro. Não, eu pago a diferença. O Estado começou a dar subsídio a todos os fazendeiros para os caras produzirem menos. Aí com menos leite, menos cereais, menos trigo, o que acontece? Começa a aumentar o preço do macarrão, o preço do pão, o preço... Ah, mas isso é ruim? Não. Se tiver muito barato, as empresas não têm como lucrar. E agora as pessoas têm que ter dinheiro para comprar. E ele faz a mesma coisa na economia industrial. Ford, tu vai produzir só 100 carros por mês. GM, só 100 carros por mês. Aí a Ford, então eu vou mexer no preço. Não vai mexer no preço, não. Tu vai cobrar 400 dólares no teu carro. O preço é tabelado. E a lei de concorrência não existe mais. E se você me desobedecer, Ford, eu vou te dar tanta multa, porque eu sou Estado, que você vai quebrar em uma semana. Então, é tabelado o preço, porque a livre concorrência fez o quê? Quebrou o país. Se ligaram, pessoal? O New Deal é uma grande intervenção. E por isso que a gente chama de keynesianismo, pô. Olha lá, as melhorias sociais. Criação do salário mínimo, jornada de trabalho de 40 horas, auxílio-desemprego, uma legislação para controlar a atividade da Bolsa. Até hoje, existe uma agência reguladora da Bolsa de Valores, que é o que eu te falei, cara. Quando tá dando muito desequilíbrio, essa agência vem e controla a situação. Fechou os bancos, já te falei. Fim a lei seca. Isso aqui é o slogan do partido, não, né? É o slogan do governo. Dê trabalho a alguém. Pô, mano, se tu tiver com 5 dólares de bobeira, contrata o filho do vizinho para limpar
cortar tua grama, contrata o teu amigo para fazer um serviço, mas dê trabalho para alguém. O que não pode é não trabalhar. E aí essa cultura americana de você fazer um moleque trabalhar desde cedo, para jogar jornal, que tem que ter um trampo, é uma coisa muito forte, eu vou te falar, vem dessa época. Eu não preciso falar para vocês que o Roosevelt, ele é um dos mais populares presidentes dos Estados Unidos, se não for o maior de todos, assim. Ele é o único cara que vai governar, ele vai de 33 até 44, ele governou por 11 anos. Então ele governa por 3 mandatos. Isso aí é ilegal. Mas quando a Segunda Guerra Mundial começou, a moral que ele tinha era tão grande que a população americana e o Congresso passaram por cima da Constituição e deixaram o cara governar até morrer. Ele governou até 45 e ele não deu a ordem para a bomba atômica, porque ele morreu antes da bomba ser feita. Então nem até isso ele se livrou. O Roosevelt ele realmente é um dos grandes presidentes, porque em 36 o desemprego americano já tinha caído pela metade, o desemprego. Ele aumentou o consumo e tal. Quando a Alemanha invade a Polônia em 39, dando início à Segunda Guerra Mundial, os primeiros anos os americanos não vão à guerra. Então eles estão, de novo vendendo tudo, emprestando de novo, e aí vão ficar, multimilionários, entendeu? As consequências para o mundo, principalmente para o Brasil, como eu falei com vocês, os americanos param de consumir café e isso afeta diretamente a nossa exportação, mas muito pior do que a crise do café, sem dúvida alguma, é a ascensão do nazismo. Pô, professor, qual é a relação? Hitler, ele disputou as eleições de 28 na Alemanha, que não se chamava Alemanha, chamava República de Weimar, lembram disso? E ele perdeu, uma diferença de 4 milhões de votos. Por quê? Porque o discurso nazista é muito radical, é muito violento. E uma das coisas que ele falava era que a democracia americana era um lixo, que o governo americano era um país frouxo, um país que divulgava uma cultura inferior, baseada no consumo, e que não era confiável ficar dependendo dos Estados Unidos. Isso sempre foi uma coisa falada por Hitler. Quando a Bolsa quebra, os americanos retiram o dinheiro da Alemanha. Falam, galera, eu não posso mais emprestar. E aí a Alemanha entra na crise total. Quem vira herói? Hitler. Ele foi o cara, eu avisei, aí ele vira o cara e a crise vai catapultar ele para o governo como chanceler. Mas essa história eu te conto numa próxima oportunidade. Então, galera, próximo tempo, a gente vai fazer uns exercíciozinhos de Era Vargas. Valeu, galera. Fui. Até logo. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.